certo? Deixa gravar. Pronto, agora está gravando. Então, bom dia novamente a todos, começando mais uma aula de exercícios de plano cartesiano, beleza? Aula de plano cartesiano. Então, olha só, lá na página, eu esqueci o número da página, mas basta vocês encontrarem aí o título Plano Cartesiano no índice, que vocês vão encontrar esse exercício. Se eu não me engano, o professor Felipe passou para vocês esses exercícios que estão aqui. E aí ele coloca, ó, localize no plano cartesiano os pontos, né? Então ele pede para localizar no plano cartesiano, mas para poder localizar no plano cartesiano, eu tenho que fazer o desenho do plano cartesiano. Então eu vou desenhar o plano cartesiano bem aqui, ó. Vou desenhar o plano cartesiano. O plano cartesiano, pessoal, são duas retas, né? E aí eu vou fazer, deixa eu ver, eu vou fazer ela assim, ó. Deixa eu desenhar ela bem grande para a gente localizar esses pontos. E aí eu não vou fazer ela tão proporcional assim, não, beleza? Eu vou desenhar ela mais ou menos assim, ó. Tá bom? E aqui, na batalha naval, aqui era os números, né? Então, aqui eu vou chamar de eixo X, e aqui eu vou chamar de eixo Y, aqui de eixo Y. E aqui eu vou ter, né, no caso aqui, ó, o zero, que fica bem aqui na origem, que eu vou localizar assim, ó, zero. Então, eu vou ter o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6, o número 7, o número 8, até o infinito, ok? Aqui também, ó, no eixo, eu vou ter o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6, o número 7, e vai também até o infinito. Desse lado aqui, ó, vê se vocês concordam, né? Olha só, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, e vai até o infinito. Do outro lado, eu vou ter os números negativos, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, e assim vai, menos 4, menos 5, menos 6. No eixo Y, 0, aqui também eu vou ter os números negativos, ó, menos 2, menos 3, menos 4, e aí vai. Pronto, agora eu começo a localizar os meus pontos. Por exemplo, ele fala aqui, ó, o ponto A, o primeiro número sempre é o eixo X, o segundo número sempre é o eixo Y. Então, ele fala 2, então eu venho aqui e localizo 2. O 2 está aqui, 2 e 5. Então, 2 e 5 é como se fosse, e aí eu vou fazer de vermelho, é como se fosse aqui, ó, o 2, certo? O 2 e o 5. 2 e 5. Então, esse pontinho que está localizado bem aqui, ó, é o meu ponto A. E o meu ponto A, ele vale o quê? 2 e 5. Todo mundo conseguiu compreender isso que eu acabei de fazer? Tá todo mundo junto comigo? Sim. Sim? Agora, eu tenho que localizar o ponto, então esse daqui eu já fiz, eu vou colocar uma setinha para ele. Agora eu vou mudar de cor aqui da minha caneta para ficar melhor. Agora eu vou fazer aqui, ó, o 3 e o 6. Primeiro o eixo da horizontal, o eixo X, e depois o eixo Y. Então, primeiro eu tenho que localizar o ponto 3. Então, o ponto 3 está localizado aqui. E depois o ponto 6. Então, olha só, 3 e 6. Então, vai ser mais ou menos aqui, ó, 3 e 6. Então, aqui eu tenho localizado o meu ponto B. Fácil, né? Eu tenho localizado aí o meu ponto B. Meu ponto B está localizado ali e é a letra B. Agora eu vou fazer aqui, ó, o meu ponto C. O meu ponto C é 4 e 0. Agora, veja bem, se o primeiro número é 4 e o segundo é 0, o pontinho ele vai ficar localizado em cima da reta X. Então, esse ponto bem aqui, ó, porque olha só, o primeiro é o 4, localiza o 4. O segundo número é quem? É o 0. O 0 está localizado aqui. Então, é como se tivesse uma linha reta aqui, ó. É como se tivesse uma linha reta aqui. Mas eu não vou colocar. Eu vou sinalizar apenas aqui como o ponto C. Vai estar localizado aqui, certo? No caso aí,
no 4 e no 0. Agora, pessoal, eu vou pular para a letra E. Olha só, a letra C, ele fala que é 4 e 0. A letra E, ele fala que é 0 e 3. Olha só, quanto 0 é o segundo número, o ponto vai estar localizado em cima da reta X. Quanto 0 é o primeiro número, olha só, o 0 é o primeiro número, o ponto vai estar localizado em cima do ponto 3. Então, olha só, eu vou localizar, certo, esse ponto bem aqui, ó, lá no ponto 3, que vai estar localizado aqui, ó. Então, eu vou chamar aqui, ó, de ponto E. Então, eu fiz esse exercício bem aqui. Esse outro aqui, ó, eu tinha feito ele de verde, né? Então, eu tenho que apagar aqui, ó, e vou colocar ele de verde para ficar a cor certinho, né? Deixa eu colocar aqui de verde. E aí, agora ficou a coloração certinho. Conseguiram ver a diferença aqui da letra C e da letra E? Olha só, quanto o 0 está no segundo número, o ponto fica em cima da reta X. Quando o 0 está no primeiro número, o ponto fica em cima da reta Y, beleza? Agora vamos para o próximo aí, ó. Vamos agora aí para a letra D, D de dado. Ele fala que é o ponto 1 e 1. Então, o 1 está aqui, que é o primeiro 1, e o segundo 1 está ali. Então, eu vou fazer uma reta assim, ó. Uma reta assim. Então, aqui é o meu ponto D de dado. Beleza? E para finalizar aqui, ó, o último aqui, ó, que eu vou fazer, deixa eu ver aqui se esse rosa vai ficar legal. Vou fazer de rosa aqui, ó. Um rosa quase vermelho. 6 e 3. Então, o primeiro ponto vai ser aqui no 6 e o segundo lá no 3. Então, eu vou subir até o 3 e aqui, ó, eu fecho a minha reta aqui. Então, esse ponto vai ser o meu ponto F. Beleza? Professor, minha alergia atacou, estou com dor de cabeça. Pode, Letícia, pode. Bebe uma água, bebe uma aguinha, respira fundo, para ver se essa dor de cabeça passa. O tempo está muito quente, né? Está muito quente, então essas dores de cabeça dores de cabeça, sangramento do nariz por causa do calor, é bem comum nessa época do ano. Então, professor, olha, eu tô sempre com uma garrafinha cheia aqui do meu lado. Olha só a minha garrafinha aqui, ó. Eu tomo uma dessa de manhã, uma à tarde, uma à noite. Às vezes eu tomo mais. Então, fiquem aí sempre com a garrafinha de água ao lado, né? Sempre se hidratando, porque tá muito quente. Eu acho que vocês já observaram as queimadas aí que chega esse ano, muita fumaça, muito calor. Então, hidrate-se bem. Vou até beber Pantanal, aqui né, professor? Tadinho do Pantanal. Pois é. Tranquilo? Todo mundo conseguiu compreender esse exercício? Todo mundo? Descreve aí para mim no chat aí. Sim, professor, consegui entender. Todo mundo entendeu? Posso passar? Sim, professor. A gente já fez até essa página já. Já fez? Então, beleza. Vamos fazer a correção aí da página aí para a gente finalizar essa aula e na aula que vem praticar mais revisões dos conteúdos. Agora, olha só, na questão número 3, ele fala o seguinte, ó. Observe as retas R e Y que se interceptam no ponto P. O que ele está dizendo? Que eu tenho essa reta de azul aqui, ó, que é a minha reta S, e eu tenho a minha reta R. E elas se cruzam, ou seja, se interceptam aí no ponto P. Ela cruza no ponto P, que é esse pontinho que está localizado bem aqui, ó, o ponto P. E aí ele fala, ó, dê as coordenadas cartesianas do ponto P. Então, ele quer que eu fale para ele qual é, no caso aí, os pontos, né? Os pontos, as coordenadas, a localização do ponto P. Alguém consegue me dizer qual é a coordenada, né? O par de coordenadas do ponto P? A localização do ponto P, quais são os dois números que falam exatamente onde é que está o ponto P? Alguém consegue me dizer? Alguém consegue escrever no chat aí? 4 e 2. 4 e 2. Exatamente. Veja bem aqui, ó. Ele está no 4 e no 2.
Então, o ponto aqui vai ser 4 e 2. Seria a resposta. Da letra B. A letra B, ele fala, a intersecção da reta S com o eixo X. Ele quer saber onde a reta S cruza com o eixo X. Então, ela está cruzando com o eixo X, a reta S aqui, ó, ela está cruzando com o eixo X, bem aqui nesse ponto A. Eu queria que vocês me dissessem qual é as coordenadas do ponto A. Quem é que 6, sabe? 0. 6, 0. 6 e 0. Exatamente, 6 e 0. Olha só, o 0, ó, quanto o 0 é o segundo número, o ponto fica em cima da reta, né, do eixo X. Agora, olha só, a intersecção da reta S com o eixo Y, agora é com o eixo Y. Ele quer saber o ponto B. Alguém consegue me dizer qual é a localização aqui do ponto B? Alguém consegue me dizer qual é a localização aqui do ponto B? Tic-tac, tic-tac. E aí? Alguém consegue me dizer qual é a localização do ponto B? 0, 6. 0 e 6. Exatamente, né? Quando aqui é no 0 e no 6, eu vou colocar aqui, ó, no 0 e no 6. Exatamente. E do ponto C, intersecção da reta R com o eixo X. O ponto C está localizado bem aqui, ó. Alguém consegue me dizer que ponto é esse? Alguém consegue me dizer? E aí? Tic-tac, ponto C. Alguém? Alguém Reta ouve? o eixo Y. 2, 0. 2, 0. 2 e 0, exatamente. Então, aqui vai ser 2 e 0. 2 e 0 é a localização. Beleza? Tranquilo? Certinho? Tranquilo. Tranquilo, né, esse exercício? Vamos para mais um? Vamos para mais um? Agora é o exercício aí, deixa eu ver o número desse exercício. Exercício 4, exercício de número 4. Beleza? Exercício de número 4, vamos lá. Ele fala, observe este plano cartesiano. Então, eu tenho esse plano cartesiano, e nesse plano cartesiano eu tenho aí, certo? É um quadrado desenhado nesse plano cartesiano. E esse quadrado, ele tem os vértices A, B, C e D. E aí ele diz o seguinte, agora responda. E ele diz aqui, ó, quais são as coordenadas de cada vértice do quadrado A, B, C e D? Então, ele quer saber a localização do ponto A, que vai ser 2 números. Ele quer a localização do ponto B, que também vai ser 2 números. Ele quer a localização do ponto C, que também vai ser 2 números. E ele quer a localização do ponto D, que também vai ser 2 números. Alguém me diz aí qual é a localização do ponto A? Alguém me ajuda? 1. 1. Exatamente. Todo mundo compreendeu? 1 e 1. Então, olha só aqui, ó. 1 e 1. Aqui é a localização do ponto A. E o ponto B? Alguém consegue me dizer? 1 e 4, né? Aqui, ó. 1 e 4. Então, vai lá no 1 e no 4. Igual na batalha naval. Do ponto C, vai ser o quê? 4. 4 e 4. Então, vai ser aqui, ó. 4 e 4. Depois que aprende a jogar batalha naval, vocês não erram mais, né? Ponto D. O ponto D. Quem mais? 4, 1. Então, vai ser o número 4 e o número 1. Então, vai ser o 4 e o número 1. Agora, olha só. Quantas unidades de comprimento tem os lados do quadrado? Agora, ele quer saber quanto que 3. mede os lados do quadrado. Então, só 3. a gente contar, ó. Olha só. 1, 2, 3. Vocês não concordam? Ó? Sim. 1, 2, 3. Então, ele tem aí, ó, a letra B, né? Eu vou responder aqui embaixo. Quantas unidades de comprimento tem os lados do quadrado?
Então, esse lado ali tem 3, né? Então, aqui tem 3 unidades, essa distância daqui até aqui tem 3 unidades. Daqui até ali também tem 3, daqui até ali tem 3, e dali até ali também tem 3. Então, se eu somar, né, quantas unidades de comprimento tem os lados do quadrado? Então, se eu somar 3 mais 3 é 6, 1 mais 3, 9, 1 mais 3, 12. Então, ele tem 12 unidades, a resposta é essa, 12 unidades de comprimento, 12 unidades de comprimento. Beleza? Todo mundo comigo? Todo mundo conseguiu acompanhar esse exercício? Se cair na prova, vão tirar 10 nesse exercício? Com certeza vão, né? Com certeza vão. Beleza? Vamos para a próxima questão. Próxima e última questão aí dessa lista de exercício. Nessa questão número 5, ele fala: observe o triângulo ABC no plano cartesiano a seguir. Agora, olha só. Alguém consegue me dizer que triângulo é esse? Alguém consegue me dizer qual é o nome desse triângulo? Escaleno? Escaleno? Escaleno é que tem todas as medidas diferentes, né? Então, vamos ver, ó. Olha só. Aqui eu tenho, né? Aqui eu tenho, ó, 1, 2, aqui tem 2 unidades, aqui tem quanto? Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4. E com certeza esse lado aqui é o maior, então ele é maior do que esse outro lado e que esse outro lado. Então, como a Ana Júlia conseguiu observar aí, que todos os lados são diferentes. Então, como todos os lados são diferentes, eu tenho um triângulo escaleno. Triângulo escaleno. Beleza? Então, o nome desse triângulo é um triângulo escaleno. Mas o exercício, né, lá na letra A, ele diz o seguinte, ó. Quais são as coordenadas de cada um dos vértices do triângulo? Então, ele quer saber aí, ó, a coordenada do ponto A, ele quer saber do ponto B, e ele quer saber do ponto C. E aí, quem é que me diz qual é a coordenada do ponto A? Qual é a coordenada do ponto A? E aí? 1 por 1. 1 e 1. 1 por 1. 1 por 1. 1 e 1. Galerinha, olha só. Esse nome aqui, ó, né? Esses dois números, eles têm um nome especial que a gente não pode escrever, não pode esquecer, ó. É o par de coordenadas, viu? Par de coordenadas. Coordenadas. Não esqueçam esse nome, é par de coordenadas, né? Porque são dois números, eles formam um par dentro de uma localização. Se fosse lá na batalha naval, o navio está localizado no ponto 1 e 1. Então, eu jogo um míssil nesse ponto bem aqui, ó, e aí eu afundo o naviozinho. Beleza? Ponto B. Ponto B. Qual é o ponto B? Quem é que me diz aí onde é que eu vou jogar esse míssil? Tic-tac, tic-tac. Quem participar mais vai ser... 5-1. Vai ser o próximo jogador do próximo jogo que eu vou brincar. Beleza? 5-1. 5 e 1. 5 e 1. Certinho, olha só. Tá no ponto 5 e no 1. 5 e 1. Exatamente, Ana Júlia. Certo? Ponto C. Onde é que está localizado o ponto C? É 3-1. 3-1. 3-1. Está localizado no 3 e no 1. Agora, lembre-se da nossa... Não seria regra. 1-3? Exatamente. Sempre o primeiro ponto tem que ser o que está na horizontal. Sempre tem que ser o que está deitado. E o segundo número é o que está em pé. Então, quem está deitado, primeiramente, aqui, ó, o ponto que está deitado lá no ponto C é o número 1. Então, aqui é o número 1 e o outro é quem? O número 3. Então, sempre é 1 e 3. O ponto 3 e 1, ele está aqui, ó, 3 e 1, ó, 3 e 1. Aqui é o ponto 3 e 1. Vocês podem ver, ó, que o 1 e o 3 está aqui. O 3 e o 1 está ali. Tá vendo que dá diferente?
Então, esse daqui, ó, não. É 1 e 3. Ok? Yasmin escreveu aí também. Melhorou, Letícia? Bebeu uma aguinha, deu uma respirada? Como é que você está se sentindo? Beba muita água nesse tempo, viu? Então, vamos lá. 1 e 3. Beleza? Turminha, esses foram todos os exercícios aí que foi passado para vocês, né, de plano cartesiano. Foi apenas 5 exercícios. Quem não fez ainda, por gentileza, faça os exercícios e entregue bonitinho, tá bom? Entregue lá todos os exercícios, certo? Não deixe de entregar. Lembrando aí, ó, que a nossa prova da nossa NT2, né, vou até explicar novamente para vocês, né? A nossa prova vale quanto? A prova. Quanto é que a prova vale? E as atividades? Quem é que consegue me dizer? 7 e A prova 3? vale quanto? Quanto é que a prova de vocês vale? 7? 8. Ó, a prova de vocês vale 8 pontos e as atividades vale quanto? 2. Então, somando os 8 pontos da prova mais 2 de atividade, vocês vão conseguir aí, ó, 7 pontos. Então, quem entregar as 3, ó, foram 3 atividades da NT1 e 3 atividades da NT2, tá bom? Então, quem entregou as atividades no tempo certo, né? No tempo certo, ganha os 2 pontos. Então, ó, para NT2, vocês têm que fazer, ó, a 4ª, a 5ª e a 6ª atividade, tá bom? 4ª, Eu fiz todas. e 6ª atividade. A atividade número 1, ela vale 0,6. Professor, só Ah. tem 5 atividades pra gente. Só tem, eu vou passar a 6ª. Eu vou passar a 6ª. Então, olha só, a 4ª atividade vale 0,6, a 5ª atividade vai valer 0,7 e a 6ª atividade também vai valer 0,7. Tá bom? Todo mundo compreendeu? Então, veja bem, olha só, eu vou aqui agora parar a nossa gravação